Bom dia a todos. Hoje a gente está aqui com a Cosete, uma das fundadoras do coletivo Filhas da Mãe, é co-coordenadora com outras pessoas desse trabalho tão bonito. Eu queria que você se apresentasse um pouco para as pessoas, nossos associados, né, te conhecerem um pouco mais. Ok. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou psicanalista, sou jornalista e fui professora universitária durante muitos anos, porque eu fazia pesquisa até a minha mãe ficar doente com Alzheimer. E aí a gente criou, junto com outras pessoas, o coletivo Filhas da Mãe. Com a seguinte pergunta: quem cuida de quem cuida? Certo. Essa pergunta ela é tão importante. Recentemente esteve lá no Enem e é muito interessante porque as pessoas começaram a racionalizar essa máxima e a gente vê a importância desse trabalho tão bonito que vocês fazem. E eu gostaria de saber qual que é o seu objetivo principal com esse coletivo, seu e das demais pessoas que coordenam esse grupo. Então, uma das coisas que a gente notou, a gente começou o trabalho em dezembro de 2019, pouco antes da pandemia, né? A pandemia foi no comecinho de 2020. E a ideia foi tirar pessoas que cuidam seus familiares com demência, entre elas o Alzheimer, tem mais de 120 tipos. E da ignorância, do não saber, do não entender, e também de um trabalho, porque o cuidado, mesmo ele não sendo remunerado, ele é trabalho. É um trabalho que as pessoas não se dão conta, elas naturalizam. A mulher faz, minha irmã faz, a minha mulher faz, a minha avó faz, a minha tia faz. Não, né? Cuidado é muita coisa. As mulheres passam a vida inteira cuidando de outras pessoas e às vezes elas nem se dão conta o quanto elas ficam cansadas e sobrecarregadas física e emocionalmente. Ainda mais no caso de doenças neurodegenerativas, progressivas e sem cura. E aí, a cada tempo, a cada ano, né, as pessoas ficam com mais encargos e com mais dor, né? Porque é muito triste, por exemplo, como o caso do Alzheimer, que a gente tem um familiar que não reconheça mais a gente. É muito triste. As nossas crianças interiores sofrem muito com isso. Verdade. E conta um pouquinho pra gente como que é a estrutura, quantas pessoas trabalham, esse movimento coletivo ele já alcança quantas pessoas? Então, nós somos 6 pessoas na coordenação. Todas as pessoas que atuam no coletivo são voluntárias, ou seja, a nossa segunda atividade, ou terceira ou quarta, dependendo se ainda o familiar está vivo, né? Eu sou uma ex-cuidadora e eu também tive um tio com Alzheimer. Então, ele faleceu ano passado, então eu era co-cuidadora, auxiliando a minha tia com informações. Mas já tem gente que segue cuidando. Então, nós somos essas 6 pessoas na co-coordenação, mas nós temos toda uma série de apoiadoras e apoiadores nos projetos que a gente faz. Então, nós temos projetos presenciais e projetos virtuais. Né? Por exemplo, a gente tem oficina de escrita criativa para pessoas em processo de envelhecimento. Porque nós não trabalhamos só com a doença, nós damos informações sobre as demências, mas principalmente nós atuamos na promoção de saúde. Por exemplo, a oficina criativa nós fazemos na biblioteca demonstrativa, que é aqui na Asa Sul. Aliás, vai ter uma agora em outubro, né? Na primeira semana de outubro, já deixo todo mundo convidado para participar. Isso, seu convite. Isso, é para pensar no próprio envelhecimento, pensar amorosamente, né? Porque muita gente fica triste porque envelhece. E envelhecer saudável é só uma etapa da vida, é mais uma etapa da vida. E a gente tem um monte de coisa para ensinar, para trocar, para descobrir. Outro projeto que a gente faz, que é físico também, é presencial, são as caminhadas. Nós caminhamos todos os domingos nos parques da cidade, desde 2023. Nós temos uma caminhada anual, exatamente agora, no Setembro Roxo. Ela aconteceu no dia 21 de setembro. E essa é uma caminhada especial porque é o dia de conscientização sobre o Alzheimer e as outras demências. Mas nós caminhamos todos os dias.
E aí a gente reúne as pessoas nos parques para conhecer os parques também, para estar na natureza, para ter um momento de encontro. E às vezes já conhece uma parte, né, se você é praticante, mas também para conhecer outras pessoas. Nós temos um blog no Jornal Correio Brasiliense, que se chama Blog do Coletivo Filhas da Mãe, que sai nas segundas e sextas. Hoje é um dos dias, né, que sai nessa segunda-feira. E também nós abrangemos todo o país com esse blog. Nós participamos de grupos de pesquisa que trabalham envelhecimento saudável e ativo, grupos que trabalham cuidado e a questão de gênero, né? Porque como atinge mais as mulheres, né, a gente também trabalha isso. Isso significa acompanhar a Política Nacional de Cuidados, que foi aprovada o ano passado, e nós tivemos várias propostas. Acompanhar a política nacional para os direitos das pessoas idosas e que estão em processo de envelhecimento e dar sugestões sobre isso. O que mais que a gente faz? Nós temos um grupo no WhatsApp que funciona desde 2020, desde janeiro de 2020, que funciona 365 dias do ano, de 7 da manhã às 22h30. E a gente pede que não poste mais nada, porque também nós precisamos descansar. E para cada área tem pessoas da coordenação responsáveis. Então, pode ter perguntas, desde onde é que eu compro uma fralda geriátrica para o meu marido e como é que eu uso uma fralda geriátrica para um homem, né? E isso tem técnicas de como fazer, até uma pessoa dizer: eu estou desesperada e eu só consigo chorar no banheiro à noite, porque eu não posso deixar que o meu familiar escute o meu desespero. Então, também é um espaço de escuta, de acolhimento e de amorosidade. Quer mais? Não, tem mais. Claro, eu quero que você faça aí a sua propaganda, porque é muito importante que toda a sociedade se envolva em movimentos como esse, porque a gente tem que refletir e atuar. Quando a gente tem pessoas engajadas e a gente consegue extrapolar a bolha, a gente consegue mais aliados, né? Então, assim, desses que você comentou, qual que você percebe que a gente tem mais alcance, impacta mais as pessoas, você tem um retorno mais efetivo de que, bom, é esse o caminho, tá dando certo, eu estou conseguindo mais aliados, né? Mais pessoas engajadas no movimento. Uma coisa que desde o começo a gente fez e a gente teve certeza foi que nós não podíamos andar sós. Nós precisávamos fazer parceria com o maior grupo e diverso grupo de pessoas e instituições possíveis. Porque, por exemplo, se eu tenho um familiar com demência, pode estar tudo bem, mas a pessoa pode passar mal 15 minutos antes de eu sair para uma atividade. Então, a gente já não conta mais com aquela pessoa. E isso acontece com frequência, inclusive entre a coordenação. Então, a gente tem nós temos projetos diferenciados que eu acho que respondem a essa pergunta. Por exemplo, nós ajudamos no desenho e conseguimos aprovar a primeira lei distrital, a 6926 de 2021, que ela trata da política distrital para o tratamento de pessoas já com a doença estabelecida, né, já com Alzheimer ou outra demência. E também, e isso é inédito no país, nós aprovamos a promoção da saúde para as pessoas que cuidam. Embora a gente trabalhe com cuidadoras familiares ou amigas e vizinhas que também cuidam quando uma pessoa mora sozinha, a ênfase a gente deu para todos os tipos de cuidadoras e cuidadores. Uhum. A gente não se restringiu, a gente imaginou que era muito duro, né, a gente só falar de cuidadoras familiares, embora sejam as que não recebam, né? Enfim, então a gente conseguiu, isso é uma política pública importante. Nós fizemos pesquisa junto com o IPDF, com a antiga Codeplan, em parceria com o Fórum também Distrital da Pessoa Idosa, onde nós conseguimos entrevistas com 608 pessoas que cuidam. Em plena pandemia, foi tanto a lei como essa pesquisa foi toda online, porque ninguém podia sair de casa. Sim.
E o que a gente descobriu? Era o perfil da pessoa idosa com demência e o perfil de quem cuida. O que nós descobrimos? E isso é muito importante para pensar políticas públicas, tanto no nível distrital, como políticas públicas do nível nacional. Nós descobrimos que as cuidadoras, quase 90% eram mulheres, o que reflete a realidade nacional, que 95% das pessoas que cuidam sem remuneração são mulheres. E nós precisamos dar visibilidade a essas mulheres, reconhecer, não só ajudar. Eu não ajudo a lavar a louça, não, né? A casa é nossa. Se a casa é nossa, todos temos responsabilidades. Se nós temos filhos, nós temos corresponsabilidade. Mas voltando, o que nós descobrimos sobre as cuidadoras? O que eu categorizei, escrevo em artigos científicos e também no blog, de 4 E's. Elas estão envelhecendo, principalmente as cuidadoras familiares. A média da faixa de idade era 56 anos. Por isso que também a gente passou a trabalhar com envelhecimento saudável ativo, para que essas mulheres não adoecessem também. A outra coisa, o segundo E, elas estão empobrecendo. Porque se ela trabalhava fora, ela não tem condições, ou tem condições de pagar uma cuidadora profissional ou um cuidador profissional, o salário não vai aumentar, porque ela precisa diminuir. Alguém tem que dormir, alguém tem que fazer o turno da noite. E as famílias não têm dinheiro para pagar todos os gastos que envolve de medicação, de alimentação, se for por sonda, fraldas que são caríssimas, né? Quer dizer, uma estrutura de uma pequena empresa, que também a gente descobre que nós somos boas administradoras. Então, eu falei, né, que elas estão envelhecendo. O segundo, elas estão empobrecendo. O terceiro, elas estão endividadas, porque elas precisam diminuir o horário de trabalho, diminuir renda. E a doença, o efeito é o contrário. Os gastos são cada vez maiores. E elas, finalmente, elas estão, o quarto E, elas estão esgotadas. Não é por acaso que, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós somos o primeiro país do mundo em ansiedade e o terceiro em depressão. E nós temos dados científicos, né, da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, falando da sobrecarga das mulheres. Se elas são abaixo dos 50, elas, em geral, são cuidadoras sanduíche, que é um termo criado para mulheres que estão na faixa dos 30, 40 e que elas já têm um filho, 2, e estão tendo que cuidar dos seus pais mais velhos, ou dos avós, de um parente mais velho. Então, essas mulheres, elas não têm uma geração cuidando, elas estão cuidando de 2, 3 gerações. E isso a gente precisa olhar, falar e pensar políticas públicas para isso. E nós fazemos coisas bem diferentes, sabe? Por exemplo, o que nos dá, eu acho que dá uma visibilidade fora da bolha, por exemplo, é que a gente tem um bloco de carnaval. Então, que é o bloco de carnaval das Filhas da Mãe, que é um bloco que a gente tenta conversar com a comunidade. É o primeiro bloco de carnaval que fala sobre memória, né, que ocupa a cidade para falar sobre a importância da memória. E brincando nas nossas marchinhas, a gente fala sobre promoção de saúde. E aí, às vezes, nós não saímos no dia do carnaval, a gente faz um esquenta carnaval no sábado, antes de começar o carnaval, e depois no sábado pós-carnaval. Porque as pessoas que estão nessa condição, em geral as filhas, a família vai toda, né? Elas não podem ter muito barulho, muito ruído. Então nós temos que ter esses cuidados também. Um bloco mais silencioso? Não. O bloco, ele faz festa, a gente dança, a gente brinca. Mas a gente, por exemplo, essa parte inicial, a gente dá 1, 2 horas com não tão alto. Entendi. Né? E aí depois, quando começa a chegar mais gente, que são apoiadores, amigos e tal, e outros blocos de carnaval da saúde mental, porque a gente criou um coletivo dos blocos de carnaval da saúde mental do Distrito Federal. Então a gente reúne e sai depois com as bandas, com todos os grupos, pelas ruas da Asa Norte. A gente faz um encontro na Asa Sul, na Enfino, né? E fazemos o segundo
na Asa Norte, e aí fazemos um domingo para ocupar o Eixão. Ah, muito bom. E aí vai gente de todas as idades, é muito lindo. A gente tem que botar umas imagens aí, né, para poder a gente Eu participar e ter mais adeptos aí no trio de carnaval. Como é que é o nome? É o bloco das filhas da mãe. E filhas a gente, da mãe. Por que a gente fala no feminino, né? As pessoas nos perguntam. Importante. Por que 95% das mulheres no Brasil cuidam sem remuneração e não são reconhecidas nem pela família, que acha que é natural entre aspas, da mulher, é serviço da mulher. Não, é serviço de toda pessoa responsável, de toda adulta e toda adulta responsável. Eu ia até te fazer essa pergunta. Por que você acha que são mais mulheres do que homens? Aí você acabou de me responder, né, dizendo pelo perfil. Acho que a cultura toda acaba induzindo isso, né, a esse tipo de comportamento. E aí eu quero te perguntar assim, né, por que o coletivo ele foca na promoção da saúde física, mental, em vez de se concentrar na doença? Acho que isso é extremamente importante. Também queria que quando você mencionasse isso, também trouxesse essa questão do perfil da mulher na sociedade. Então, para responder sobre a questão da mulher, eu tenho que voltar na história. Sim. Por exemplo, pouca gente sabe que as mulheres foram as primeiras cervejeiras do mundo e que ganharam muito dinheiro com isso. E numa disputa de mercado, né, os homens colocaram as mulheres para dentro de casa, dizendo o que elas podiam, o que elas não podiam fazer, e elas foram chamadas de bruxas, por exemplo, porque elas usavam realmente chapéus altos, fazia parte da vestimenta delas. Elas tinham um gato que tirava os ratos para não impedir que caísse rato dentro do trabalho. Elas usavam vassouras para manter o meio ambiente limpo. E assim, nessa coisa da desinformação, né, muitas mulheres foram chamadas de bruxa. Foi todo um processo, inclusive religioso, que tirou as mulheres da participação social. Nós tivemos, por exemplo, a primeira universidade no mundo, que é no mundo árabe, foi uma mulher que era reitora. Uau. Então a gente precisa conhecer a história para a gente saber todo um processo de encarceramento doméstico das mulheres, e que elas foram proibidas de ir para a universidade, elas foram proibidas de ler por determinadas religiões, elas foram proibidas de sair às ruas sozinhas, elas foram proibidas de pintar. Elas não podiam praticar belas artes, então elas só podiam fazer isso dentro de casa. A primeira médica da Europa, que foi uma aristocrata da Itália, ela teve que fazer todo o curso de medicina, e ela era formada em outros 8 cursos, em outras 8 faculdades. Não, mas na de medicina ela não podia entrar junto com os homens. Então ela teve que ter professores, tutores, e ela não pôde sequer receber o diploma. Então é importante, sabe, a gente conhecer a história. As mulheres no Brasil, as primeiras médicas, foram no final de 1800. As meninas aqui no Brasil, elas puderam ir à escola no final de 1800. Antes era proibido estudar, porque viver na ignorância dá servidão, gera dependência. Isso. Se tu não sai de casa e tu não estuda, tu não sabe o que acontece no mundo. Então, o mundo público era feito para os homens, pelos homens, inclusive o nosso vocabulário e as nossas regras de que tem que usar cuidadores no masculino. Se eu digo cuidadores no masculino, eu estou incluindo homens que não cuidam. E dilui a importância do trabalho gratuito feminino, que não acontece só no Brasil, se repete em vários países do mundo. E aí eu chamo a atenção de que isso é muito cômodo para alguns governos, seja distrital, federal, né, de outros países. Porque se não existe, se é um não trabalho, se ele é invisível, o governo não precisa fazer políticas públicas. Sim. Ele não assume a responsabilidade. Ele não faz creches públicas, ele não faz hospitais públicos, ele não faz instituições de longas permanências públicos, porque tem alguém na família que está cuidando.
gratuitamente. Sim. Está adoecendo. Então, a gente trabalha, aí respondendo a tua pergunta, por que a gente não trabalha tanto com a doença? Porque já tem toda a ciência biomédica trabalhando com doença e a indústria farmacêutica fazendo isso o tempo inteiro, nos medicalizando. E não trabalha com prevenção. E nós trabalhamos com prevenção, com promoção da saúde. Porque se você não tiver problema de hipertensão, você não vai adoecer de outras coisas. Se você souber que você corre o risco de hipertensão, você vai poder se tratar. Se você puder saber os riscos de o açúcar muito alto no sangue, você vai poder se tratar para não chegar a uma diabetes. E assim vai. Então, promoção de saúde é cura. E cura é a palavra latim de cuidado. E nós praticamos cuidado. Tanto o cuidado das pessoas, das mais de 500 pessoas, quase 600 pessoas que participam dos nossos grupos de WhatsApp, e também, a gente nem está contabilizando o Instagram, tem mais de 5.000 pessoas, né? Nem o Facebook, nem o canal do YouTube. Mas para dizer que a gente pratica o cuidado individual, nós estimulamos o autocuidado. Autocuidado não é ser egoísta, né? A gente precisa estar bem para poder cuidar de outra pessoa. E nós estimulamos o cuidado coletivo. Nossa, perfeito, perfeito. Você mencionou aqui sobre algumas políticas públicas, né? Especialmente aqui de uma lei distrital. E vocês têm alguma estratégia para fazer com que essa legislação também alcance outros estados, ou a gente começar a falar em nível nacional? Não, nós falamos em nível nacional. Todo esse trabalho ele é multiplicado nacionalmente. No caso da Lei Distrital 6926, que não foi implementada pelo governador, todo ano a gente cobra isso, todo ano a gente faz atividades na Câmara Legislativa, a gente marca agenda com o governador e até agora a gente não teve êxito. Mas, olha que engraçado, né? Em outros estados, se inspiraram na lei que a gente criou aqui para fazer a sua lei, né, de prevenção de Alzheimer e promoção da saúde de quem cuida. Por exemplo, vou dar o exemplo do Rio Grande do Sul, que é a minha terra. Eu adotei Brasília há 19 anos, sou muito feliz aqui. Mas o Rio Grande do Sul, por exemplo, que criou a sua lei, promulgou a lei em 2023. O governo, junto com o SUS, estão fazendo 10 centros-dias públicos para as pessoas idosas com demência poderem passar ou amanhã ou à tarde, ou amanhã e tarde, e seus familiares poderem ou trabalhar ou fazer a sua vida, né? Mesmo descansar, porque as pessoas não descansam, não dá tempo de comer, não dá tempo de tomar banho, a gente dorme com o olho aberto, né? E com a escuta muito atenta, né? Porque o familiar pode levantar, cair, se machucar. Então, é muito incrível, achei muito bonito o que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas quero dizer que eu fiquei muito triste que não tenha acontecido no Distrito Federal. Além disso, eles estabeleceram, em parceria com a Secretaria de Saúde, que na entrada já vai ficar dedicado 15 minutos em todos os postos de saúde para o pessoal da enfermagem detectar se tem algum sintoma de demência, independente do tipo de demência. E se tiver, vai para o médico para ele avaliar melhor e ver quais os exames e informar a família. Nós precisamos trabalhar com a ideia de diagnóstico precoce. Sim. Não é possível que no SUS seja de 3 a 4 anos, até então, a espera de um diagnóstico. E as clínicas privadas não ficam atrás, é de 2 a 3 anos. Então, é uma longa... também. Agora mesmo chegou uma medicação no Brasil, que é cara, está sendo pedido que seja incorporada a medicação do SUS, mas essa medicação ela só serve para Alzheimer e só serve para quem está no estágio inicial. Nós não temos estágio inicial. Quando a gente, demorando 2, 3 anos na clínica privada ou 3 a 4 anos no SUS, já está entrando na segunda fase. E esse remédio faz mal para quem está na segunda fase ou na terceira. Né? É muito grave, não pode tomar mesmo.
coloca em risco a vida das pessoas. Não sei se eu te respondi. Sim. Eu tenho a alegria de trabalhar no Banco do Brasil há 22 anos. E a gente vê que a Cassi, ela é muito preocupada, né? Ela tem programas específicos que a gente pode desfrutar, né? Que é uma coisa que a gente espera que toda a sociedade também tenha acesso. Tenho a felicidade também de dizer que antes de se tornar lei, a extensão da licença maternidade, o acompanhamento dos filhos, inclusive em reunião escolar, o banco ele sempre foi pioneiro. Antes de se tornar lei, o banco implementa políticas internas, né? Estabelece lá regras, critérios para que a gente consiga cuidar dos nossos dependentes. Nós temos também um afastamento específico, né, para cuidar de pessoas enfermas. E eu espero assim, que com essa sua fala o banco tenha acesso, sensibilize também acerca da geração, como você falou, de sanduíche, né? A gente tem que Exato. cuidar de uma população, de um país que está em desenvolvimento e envelhecendo como um todo, e olhar para esse todo, né, para toda a sociedade, e ver que a gente precisa também cuidar da população que está envelhecendo, né, os nossos pais. E muitos de nós temos a alegria também de dizer que nós temos pais no Banco do Brasil. Eu tenho uma tia muito querida também, que ela é uma grande cuidadora, inclusive. E é muito importante que o banco também dê esse suporte. Acho que eu estou arriscando aqui porque eu vi isso acontecer algumas vezes. Se o banco ele patrocina esse tipo de causa, a gente também tem uma força muito grande para a política nacional como um todo, claro, né? Exatamente. Não ficar tão... Porque você me falou, poxa, às vezes a gente avança no legislativo, chega no executivo, a gente não consegue implementar. E quando a gente vê empresas do porte do banco e outras, né, que abraçam a causa e implementam, a gente vê que tem uma força social, um poder grande de fazer com que isso seja alcançado como um todo, né? E eu tenho essa esperança de que a gente consiga ver isso muito em breve acontecendo, né? Seria maravilhoso o Banco do Brasil criar um plano nacional para pessoas com demências e para os seus familiares. E nós estamos super à disposição para ajudar, para estar juntos e para incentivar. Até porque o Banco do Brasil tem uma política maravilhosa para pessoas com demência e para pessoas com TEA, dentro do espectro, o transtorno do espectro autista. Então, por que não ter uma política nacional também para pessoas com demências, entre elas o Alzheimer, para seus familiares? Seria um exemplo de uma instituição pública, né, que poderia chamar atenção e estimular que outras empresas também fizessem isso. E até para a gente levar em consideração, por exemplo, que nós somos 35 milhões de pessoas idosas hoje no Brasil, mas são 57 milhões de pessoas na faixa dos 50 a 59 anos. São quase 100 milhões de pessoas se a gente pensar a partir dos 50. E nós precisamos realmente, né, temos o direito a ter um envelhecimento saudável, ativo e participativo. Mesmo que a ideia de saudável para você seja diferente da minha, que sou hipertensa, por exemplo. Mas dentro dos limites de cada um. E levando em consideração que dentro da longevidade, pessoas, por exemplo, com Down, elas estão vivendo mais de 50 anos. E no caso delas, 70% dos casos evoluem para demência. E temos outros tipos de doenças também, Parkinson, que também pode evoluir para uma doença mista, Alzheimer e Parkinson. Então, precisa ser olhado para isso, tanto para os funcionários e funcionárias do Banco do Brasil, como para os familiares. Imagina uma mãe com Down, por exemplo, com um filho ou mais de um filho, que ela está cuidando há 50 anos e o filho depois ainda vai ter uma demência. O que vai sobrar dessa mãe? O que vai sobrar dessa família? Então, nós podemos fazer um grande projeto maravilhoso de
promoção da saúde, prevenção de doenças, que é o que a gente faz quando a gente sai às ruas, a gente faz as caminhadas nos parques, a gente distribui os folhetos. Por exemplo, sabe a diferença entre envelhecimento natural e sintomas de demência? São 10, a gente sempre tem 10 fatores e tudo baseado em estudos internacionais, são científicos. Também a gente tem 14 fatores modificáveis para prevenir as demências. E aí tem que fazer exercício. Sim. E pode fazer exercício gratuito caminhando ou ir para uma academia. Pode fazer sozinho, pode fazer coletivo, né? Então, esse trabalho, que parece formiguinha, porque esse está no dia a dia ou está no WhatsApp, ele também é acompanhado de pensar políticas públicas. Como eu disse antes, nós trabalhamos muito efetivamente para a construção de políticas da Política Nacional de Cuidados, cujo plano nacional, né, que é a parte prática, né, como é que isso vai chegar para a população, está para ser anunciado nos próximos dias. A gente trabalha com envelhecimento saudável, ativo e participativo. E agora nós fizemos algo que as pessoas ficaram um pouco surpresas, porque nós fizemos a primeira conferência livre das mulheres idosas e aceitamos mulheres a partir de 50 preocupadas em envelhecer com saúde. E nós foi todo online, 17 estados participaram e a gente fechou com 290, era 300 vagas e queriam mais. Eu digo, olha, nós que não tínhamos estrutura mais para receber mais gente. Uhum. E foi maravilhoso. Disso resultou, por exemplo, propostas para a Conferência Nacional das Políticas das Mulheres, que vai acontecer aqui em Brasília no dia 30 de dezembro. E mais do que isso, que a gente nem esperava, que foi sermos convidadas, né? O coletivo vai estar numa mesa de debates na conferência falando sobre cuidado. Nossa, perfeito. Para a gente finalizar, você me falou assim, o coletivo Filhas da Mãe tem um blog, tem um grupo no WhatsApp. Vários grupos, é uma comunidade. Vários grupos, né? A rede social, vocês estão no Instagram e no Facebook. No Facebook. Fala para nós como que as pessoas conseguem participar, se engajar, se inscrever. Conta para aí quais são os endereços, para que a gente consiga divulgar aí para todos os nossos associados, familiares, para todos os cuidadores, né? Isso, então. A gente também tem um canal no YouTube que se chama Coletivo Filhas da Mãe. E aí lá aparece um programa de entrevistas que a gente faz por mês, que se chama Terceiras Intenções, e ele é um programa com especialistas. Nossos títulos sempre têm alguma intenção, alguma brincadeira. Muito bom. E é muito legal, é um programa que já está no ar há 4 anos, e ele dá muitas explicações sobre o que está acontecendo nessas áreas que a gente trabalha. Nós temos uma roda de conversa, que é o único local que a gente não divulga nada, não grava nada, porque é um espaço de escuta para as mulheres cuidadoras. Esse a gente não quer mostrar para ninguém, porque para que elas se sintam seguras do que elas querem e podem falar. Mas então, a gente está no Instagram, e aí o nome do nosso bloco é Bloco Filhas da Mãe. Né? Porque não tem o título. Isso. Mas se vocês botarem no Instagram Coletivo Filhas da Mãe, vai para lá também. E aí ali vai aparecer todas as atividades, a gente sempre responde as perguntas, chega muito pedido de participação. E nós não recebemos só pessoas do DF. Nós temos pessoas participando de 13 estados do país. Porque são pessoas, a gente sempre indica, né? Grupos locais. Mas está aberto, a pessoa quer participar com a gente, pode participar também. Quanto mais informação, melhor. Nós estamos no Facebook também, como Coletivo Filhas da Mãe. Nós temos o blog, né, no Correio Brasiliense, que é blog do Coletivo Filhas da Mãe, segundas e sextas-feiras, durante o dia. Às vezes pode ser de manhã, hoje não vai sair pela manhã, vai ser um pouquinho no começo da tarde. Que mais que nós temos? Os grupos de WhatsApp. Os grupos de WhatsApp, como que a gente faz para participar? Então, tem um telefone que você pode fazer contato no WhatsApp,
que é 61 999 89 5808. Não é só chegar e participar. Nós temos normas de convivência, por exemplo. A gente não dá bom dia, boa noite, não manda emoji, não manda figurinha, porque sobrecarrega os aparelhos. Nós acreditamos na ciência e nós defendemos o SUS, que acaba de completar 35 anos. Nós não falamos de política partidária, a gente fala de política pública. Nós não falamos de religião, porque a gente respeita as diferentes religiões existentes no Brasil, inclusive o direito de não ter religião nenhuma. Então, a gente não dá espaço para isso, porque não é o espaço. Mas nós acreditamos na importância da espiritualidade, que vai além de qualquer religião. E nós fizemos um projeto muito lindo. Posso contar rapidinho? Claro, com certeza. Em 2022, e nós queremos repetir, 2022, né, as pessoas ainda estavam muito sensíveis por tudo que tinha acontecido né, durante a Covid, e mais ter que ficar em casa, as pessoas com demência. E nós conversamos com um grupo ecumênico aqui de Brasília para fazer um encontro interreligioso. Demorou 3 meses de negociação e nós conseguimos reunir 14 religiões que aceitaram ir falar sobre cuidado. Qual era a dimensão do cuidado? Como elas viam o cuidado? Então, a gente teve os cultos afros, umbanda, catolicismo, evangélico. O pessoal era tanta religião que nem eu conhecia. O pessoal do taoísmo. Foi maravilhoso, foi uma coisa linda, assim, uma experiência para pensarmos, além da religião, né, desde o ponto de vista da espiritualidade, o cuidado e o cuidado coletivo. Foi lindo. Nossa, muito bonito mesmo. Você tinha comentado comigo antes que em alguns espaços vocês não falam das doenças. Queria saber quais são esses espaços e por que a gente não fala da doença nesses espaços. Bom, a gente não fala da doença no carnaval, embora a gente tenha marchinha sobre perda da memória, né? A gente está ali porque nós temos o direito à alegria. Sim. Uma das primeiras coisas que as pessoas que cuidam perdem, e elas acham que se elas ficarem alegres, elas ficam culpadas. Como eu vou estar alegre se o meu familiar está doente? E sim, nós precisamos da alegria, nós precisamos do riso, nós não podemos perder o direito a brincar. Então, esse é um espaço que a gente fala de uma forma muito light, nas marchinhas, brincando sobre essa situação. Inclusive, nós temos a Cuidadina, que é uma dinossauro gigante, que vem cuidando gratuitamente desde o tempo das cavernas. Então, tudo isso a gente vai brincando, vai falando sobre invisibilidade, sobre cuidado, mas de uma forma graciosa. Sim. O outro lugar que a gente não fala sobre demências, a não ser que alguém pergunte alguma coisa, é nas caminhadas. Nas caminhadas de domingo, é para promover o encontro, o bem-estar, as pessoas poderem bater papo. Nós temos depois das caminhadas, a gente faz um lanche coletivo e fazemos também um trabalho de saúde alimentar. Por exemplo, nós pedimos que as pessoas não levem nada muito salgado, nada muito doce, não levem frituras, não levem nada ultraprocessados e não levem refrigerantes. Aí já tive gente mais jovem perguntando, mas o que eu vou levar? Pode levar fruta, pode fazer alguma coisa em casa, né, que seja mais saudável. Sim. Né? E aí a gente não fala sobre isso, mas também fala sobre isso. Aí trocam receitas. Homens também, porque tem homens que cozinham muito bem, embora eles sejam minorias. Às vezes é um esposo que vai junto, o irmão que vai junto. E nós também vão adolescentes e jovens na faixa de 20 a 30 anos, o que é muito legal, porque é uma experiência intergeracional. Perfeito. Nós facilitamos, ajudamos que as gerações se conheçam e se respeitem. Porque quando a gente fala de idadismo, que é o preconceito por idade, não é só o preconceito contra a pessoa idosa, que existe, é real, e os dados da violência contra a pessoa idosa são muito graves. Sim. Nós fazemos campanha durante o ano, nós fazemos uma caminhada especial para conscientizar, assim como fazemos da caminhada de conscientização sobre a violência contra as mulheres. Essa a gente faz 2.
mas a violência e também o preconceito contra jovens, de achar que o jovem não sabe nada, de tirar a palavra do jovem, eu sou mais velho, eu sei tudo. Sim. Então, aprender a ouvir todas as idades. Perfeito. Então, ótimo. Esse é o trabalho que a gente diz que é formiguinha, né? Que é do dia a dia, que é semanal. Né? E os outros são mais políticas públicas, amplas para todo o país. Perfeito, Cosete. Eu quero agradecer a todo o coletivo em seu nome. É muito bom conversar com você e ver que a gente tem pessoas, né, que estão aí imbuídas nessa missão e promovendo a transformação social. Eu mesma me sinto muito tocada com todos esses projetos que você apresentou aqui para nós. E para finalizar, eu queria que você deixasse um recado para todo mundo que está assistindo a gente. Essa nossa entrevista vai circular nas nossas redes, nos nossos veículos, né, impressos, online, e estará lá no YouTube. Então eu imagino que também é uma contribuição da ANAB, né, como um todo, toda a nossa governança, para que as pessoas se conscientizem e também se engajem na defesa, né, dos cuidados físico, mental, das cuidadoras. Das cuidadoras. Né? E de todas as pessoas que estão, de alguma forma, em contato, né, com a demência e as outras enfermidades que você trouxe para nós. Antes de falar isso, eu queria dizer que no começo da entrevista eu falei que nós éramos 6 coordenadoras. Mas junto com as 6 coordenadoras tem pessoas que possibilitam todos os projetos que a gente faz, que pode fazer isso pontualmente, porque não conseguem estar no dia a dia. Por exemplo, se a gente faz uma exposição fotográfica, a gente tem um monte de apoiadores para fazer, que são pessoas do coletivo, eu posso fazer tal coisa, eu posso fazer isso. E todo esse trabalho também é super importante. Então, a todas essas pessoas, nesses 5 anos, têm nos ajudado, né, e não nos ajudado, tem feito no nosso lado, né, esse cuidado coletivo. O nosso muito obrigada. Sigam nos ajudando. A nossos colaboradores, apoiadores externos, nosso muito obrigada também. Todos nós vamos envelhecer e, de preferência, da melhor forma possível, dando risada, dando beijo na boca, namorando e fazendo planos, porque quando a gente faz planos, quando a gente sonha, a gente vive. Verdade. E a gente vive com saúde. Então, queria agradecer você, a sua equipe, ao pessoal do Banco do Brasil, que está sempre abrindo espaço. Tem o pessoal do coral, que às vezes canta para a gente. Sempre tem grupos maravilhosos. E a gente se arrepia, a gente fica muito emocionada, sabe? Como as pessoas praticam esse cuidado coletivo. E não precisa ser sempre. Pode ser em momentos específicos, como esse momento. Sim. Aqui, que vai ser multiplicado para muitas outras pessoas. E aí sim o convite, venham participar do coletivo. Não precisa ter uma doença instalada para se participar. Não precisa ter medo que vai ficar doente. Ao contrário, nós estamos trabalhando para a gente ficar muito saudável. E juntos, juntas, é muito melhor. É muito bom saber que as cuidadoras não estão sozinhas. E que a gente tem aí um horizonte transformado, né? Isso. Nós praticamos e queremos, e tudo isso que a gente faz é para criar uma sociedade do cuidado, sem desigualdades, né? E que todas as pessoas sejam corresponsáveis, homens e mulheres, sociedade civil, empresas, governos, porque se forem todos corresponsáveis, não fica tão pesado. Verdade. Aí a gente não cria teias de aranha onde a gente fica preso no cuidado, a gente cria teias de cuidado, né? É onde a gente pode se abraçar e se considerar uma grande família, como é o Banco do Brasil, é uma grande família. Né? E isso é possível quando a gente olha para a nossa comunidade, quando a gente não olha só para nós, só para a nossa própria vida, só para a nossa própria dor. Né? Quando a gente olha para o lado, vê que tem outras pessoas com muitos desafios, às vezes até maiores. Isso aí. Obrigada, Cosete. Obrigada a você. Vamos aí, força, perseverança, e a gente vai alcançar muitos sonhos, realizar muitas coisas que a gente tem pela frente. Assim seja. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal.